Olá, eu sou Linha Alves, sou professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACED. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, as ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Olá, pessoal, eu sou Amanda Amantes, eu trabalho na Universidade Federal da Bahia, sou professora associada da Universidade Federal da Bahia. Vou contar um pouquinho primeiro da minha trajetória, sou da área de física. Hoje eu trabalho na área, mais em especial na área de ensino de física, com algumas interfaces com a área de psicologia, com também a área de neurociência e estatística. E gostaria de contar para vocês como tudo começou, eu comecei a fazer física com 17 anos. Eu fui fazer o vestibular em Belo Horizonte, eu sou mineira. Então, eu fui fazer o vestibular na UFMG a partir de o interesse surgiu a partir de uma visita que eu fiz enquanto aluna do terceiro ano do ensino médio, no Instituto de Física. O nosso professor, ele articulou com a escola que alguns alunos fossem visitar o Instituto. Eu fui, visitei, foi uma semana de visitas ao Instituto, com palestras, com visitas aos laboratórios. Na época eu ainda estava muito indecisa em relação ao que eu iria fazer. Eu estava pensando em fazer algo na área de comunicação e acabei me apaixonando, pelo Instituto de Física, pelas pesquisas que eu assisti. E uma fala em especial de um dos professores que proferiu uma palestra foi a de que, olha, você, se quiser fazer física como algum dia na sua vida, faça primeiro, porque depois não faz. E aí isso ficou na minha cabeça e eu fiquei com vontade, de fazer o curso. Eu ingressei inicialmente no bacharelado, então eu fiz o vestibular. Sempre tem, o pessoal que fica perguntando, mas física, por que física? Você é menina e vai fazer um curso de menino. Sempre tem esse tipo de abordagem, Mas era aquilo que eu queria fazer no momento. E aí eu fui fazer o vestibular
Eram 30 vagas. Eu consegui passar, acho que no 25º lugar, e com uma nota muito boa. Então, várias pessoas depois vieram me perguntar, mas qual a nota que você tirou? Você passava em outros cursos, né, mais bem visados na universidade, né, e foi fazer física. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, ao meu entorno, não se conformavam que eu estava indo fazer física. Inclusive, os meus pais que nem entendiam exatamente o que um físico fazia. E, inicialmente, eu tinha uma paixão muito grande pela astronomia, né? Eu queria fazer física para estudar astronomia, mas também acho que por muita influência do meu professor de física do terceiro ano, com quem eu aprendi a gostar de física, na verdade. E aí eu entrei com esse intuito, né? Tive muita dificuldade no início do curso em relação a vários aspectos, né? Um deles era por ser muito nova, não entender muito como as coisas funcionam, né? A questão da autonomia dentro da universidade, né? De repente, é um novo mundo, né? Eu acho que essa passagem do aluno do ensino médio para a universidade diretamente, né? Demanda um certo esforço dele para poder, desse estudante, para poder amadurecer muito rápido. Então, eu tive muitas dificuldades para entender como funcionava, porque numa escola de ensino médio a gente não tinha muita autonomia, e eu venho de uma escola militar. Então, tinha menos autonomia ainda. Tive muita dificuldade em relação às disciplinas, né? Eu achava que eu sabia matemática. Quando peguei as primeiras disciplinas do curso de física, eu vi que eu não entendia matemática. E foi muito sofrido para mim, assim, aprender a me articular para estudar, para ter autonomia para procurar os materiais, para poder entrar no ritmo, né, do curso. Isso foi uma dificuldade. E em relação aos colegas, porque pelo menos o ISEX, né, o Instituto de Ciências Exatas da UFMG, a gente era minoria, as meninas, né, eram minoria no curso. Foram 30 vagas, entramos 3. Não, entramos 4. Dessas 4, uma desistiu, foi para a área de línguas, e ficamos 3, né? 3 desses 30 que passaram, 3 meninas. E existe, quer queira, quer não, um certo preconceito, né, com as meninas fazendo curso de física, principalmente na minha época. Eu acho que isso hoje tem mudado bastante, embora eu acredite que haja ainda um certo preconceito. Mas quando eu entrei, o curso era ainda visto muito como curso de meninos, né? Curso para meninos. Então, de certa forma, a gente sofre um pouco de preconceito dentro do curso, dos colegas e até de alguns professores, né? Existem vários episódios dentro da universidade que eu passei que foram decorrentes, basicamente, de preconceitos também de professores, né? E essas coisas acabam minando, né, o nosso percurso, né, minando determinadas motivações que, a princípio, a gente tem ao ingressar na universidade. Com o tempo, eu, fazendo bacharelado, eu decidi ter uma renda além. Quando eu entrei, assim que eu entrei, eu tentei uma bolsa para poder ter um trabalho, né? Num turno diferente. Como eu estudava durante o dia, então eu trabalhava na biblioteca da universidade à noite, porque a UFMG ela tem um programa para empregar alunos
tem uma bolsa, né, para empregar alunos durante o período que esses alunos estão na universidade. Então, eu trabalhava durante a noite e cursava durante o dia. Mas eu senti que eu precisava ter uma renda maior. Eu precisava fazer inglês, porque o curso demandava muita bibliografia em inglês, então eu precisava do curso. Então, eu estava precisando realmente ter uma renda extra. E como o curso de física, ele tem os horários, né? As disciplinas são muito flexíveis, os horários, então daria, por exemplo, para poder começar a lecionar nas escolas, né? E aí eu fui tentar, né, lecionar numa escola, comecei a lecionar numa escola bem da periferia de Belo Horizonte, numa região que se chama Ribeirão das Neves, que é muito longe do centro, numa escola em que tinha pouco recurso. Então, eu passei 1 ano e meio nessa escola e descobri a minha paixão pela docência. E ter praticamente no final do meu curso de bacharelado, eu decidi mudar para a licenciatura. Muitos professores vieram conversar comigo, porque além desse preconceito todo que eu já falei, existe no próprio curso de física preconceito em relação à licenciatura, que na verdade é totalmente infundado, né? Então, dentro dessa perspectiva do preconceito, vários professores vieram, mas por que você vai mudar para a licenciatura? Você tem notas tão boas, como se o curso de licenciatura abarcasse aquelas pessoas que não conseguiam se sobressair, né? E o curso de bacharelado era o melhor. E eu me senti, assim, um pouco intimidada, né, com essa fala dos professores. Terminei praticamente todas as disciplinas do bacharelado e complementei com as disciplinas da licenciatura, mas me formei no curso de licenciatura. Mas como eu me senti assim, meio que pressionada pelos professores, eu tentei depois o mestrado na física e na licenciatura, na FACED, né, Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação em educação, e também na física, né? Fui tentar na física. Só que na física, uma entrevista que eu fiz com um dos coordenadores da pós-graduação, nessa entrevista eu decidi que eu não queria mais seguir a área de física, né? Basicamente porque ele começou a me perguntar, fazer algumas perguntas de praxe, e ele virou para mim no final e falou: mas você sabe que para você ingressar no programa, você tem que ter um currículo A. Você tem um currículo A? Aquilo me fez assim. Eu não me identifiquei, né, com essa visão, com essa postura lá no curso de pós-graduação em física, e eu desisti do processo seletivo, embora meu currículo, na época, fosse um currículo A. Né? Mas essa postura me fez repensar o que eu queria realmente, e eu já estava muito inclinada à docência, eu já estava nesse meio tempo, já estava lecionando em vários lugares, e na verdade eu não fui tentar o mestrado direto, eu fiz a tentativa do mestrado lá na física, e na faculdade de educação eu fui fazer especialização. Então, eu desisti da física e fui fazer a especialização em ensino de ciências, e entrei em contato com os professores do colégio técnico, lá da UFMG, que foi a grande reviravolta na minha vida, que aí eu decidi que eu queria fazer pesquisa na área de ensino. Então, esse foi um marco, o contato com esses professores, as discussões que eles faziam, né, assim, como eles aplicavam aquele conhecimento produzido em pesquisas que eles realizavam na Faculdade de Educação, que eram professores do Colégio de Aplicação, mas eram todos doutores, inclusive alguns da área de física eram doutores em física e não em educação, mas eles estavam vinculados ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação.
Então, eles faziam efetivamente pesquisas empíricas na área de ensino de física, com discussões que iam muito além do conteúdo em si, embora o conteúdo estivesse presente. E eu me encantei, né, com o trabalho que era realizado nessa escola e decidi tentar o mestrado lá na Faculdade de Educação. A primeira tentativa eu não passei na Faculdade lá de Educação, porque eu não tinha a menor noção do que era uma pesquisa e ensino de ciências. Né? Eu não sabia como era. Minha formação toda foi como bacharel. Então, eu só tive contato com algumas disciplinas específicas da licenciatura para me formar como licenciada, mas em relação à área de pesquisa, eu não sabia. E aí eu não consegui fazer um projeto de pesquisa na área de ensino. Fiquei muito chateada, mas como eu fiz a especialização e tive contato com esses professores, eu ingressei como professora substituta nessa escola e um dos professores me perguntou se eu não queria participar do grupo de pesquisa que ele fazia, que é o Otto Borges. E aí eu fiquei super feliz, né? Fiquei super feliz. Fiquei 1 ano no grupo, sem estar vinculado ao programa, e foi desenvolvendo algumas coisas, inclusive questionários, materiais de pesquisa que seriam um aporte para a minha pesquisa no mestrado. E aí eu construí um projeto bem legal e fui tentar novamente e conseguir passar no programa. Daí para frente, eu comecei a ter contato mais com as pesquisas na área, e uma coisa que sempre eu senti falta foi, não sei se por causa da minha formação no bacharelado, mas foi de ter uma certa objetividade para poder olhar para os objetos de estudos da área. E como o Otto, ele trabalhava orientando pesquisas na área de ensino, mas a formação dele ele é doutor em física pura. Numa dessas conversas com ele falou assim: você topa a gente tentar fazer uma análise mais quantitativa no seu trabalho? Até então, no nosso grupo, nenhum trabalho tinha esse viés, né? E eu acredito que no Brasil, na época do meu mestrado, eram raríssimos os trabalhos que tinham um viés quantitativo. E aí eu topei e foi desafiador, porque eu tive que aprender linguagem de programação para poder rodar os programas, uma linguagem que era, eu não me lembro, mas um pouquinho depois de Pascal, não me lembro a linguagem mais. Mas eu tive que aprender uma linguagem, tive que aprender o programa, tive que aprender um pouco mais de estatística, porque a estatística que eu sabia era uma estatística muito básica, então eu tive que aprender. E aí eu iniciei uma vertente aí dentro do nosso grupo, que era um olhar mais quantitativo. E aí, depois disso, outros trabalhos de outros colegas começaram também a trabalhar nessa pegada. E daí surgiu essa minha vontade de fazer pesquisas que integrassem áreas onde e tivessem questões que poderiam ser respondidas a partir de uma abordagem quantitativa. Comecei a fazer essas interlocuções com a área da psicometria, né, na psicologia, sempre com um aporte teórico de desenvolvimento das pessoas, como as pessoas se desenvolvem, né, na perspectiva cognitiva, e fundei aqui na UFBA, juntamente com a colega Ana Paula, o meu grupo de pesquisa, que é o LAMPMEC, que é o Laboratório de Metodologia e Pesquisa Mista em Ensino de Ciências.
Então, falando um pouquinho aí, né, da minha trajetória profissional, para poder entender como que eu me localizei na UFBA, né, como professora aqui da UFBA. Desde a minha graduação, eu lecionei, né, comecei a lecionar em colégios estaduais. Depois eu fui concursada da Prefeitura de Belo Horizonte, dando aula para o ensino médio. Dei aula durante 5 anos na escola militar. Fui professora do colégio técnico lá, da UFMG, que tem uma mesma característica, vamos dizer assim, dos institutos federais, né? O estilo da escola é a mesma. Fui professora de escolas particulares também, então eu tenho 13 anos de escola, né, de ensino médio. Cheguei a dar um pouco de aula também no ensino fundamental, na 8ª série, que é onde se insere, né, a parte de física, mas isso foi muito pouco. E então eu passei pelas todas as instâncias, né, a militar, federal, particular e a municipal. Então eu lecionei em todas essas instâncias de ensino na educação básica. Quando eu estava iniciando meu doutorado, né, depois do mestrado, eu dei continuidade à minha pesquisa na UFMG. Então, quando eu estava iniciando o doutorado, eu consegui uma vaga para ser professora de um centro universitário lá em Caratinga. Então, eu comecei a viajar para Caratinga na quinta-feira e voltar no sábado. Então, eu fazia isso toda semana, dando aula lá. E lá, juntamente com a professora Eurismar, que inclusive até hoje eu faço trabalhos com ela, a gente começou a desenvolver um projeto muito legal que chamava-se FISEC, que é Física, Escola e Comunidade, onde os alunos de licenciatura iam nas escolas da Redondeza levando equipamentos, palestras, teatro de física, né, para fazer uma divulgação dos cursos de física, e era muito legal. E, então, essa minha trajetória, né, acabou por se confluir com a minha trajetória pessoal, porque nesse tempo o meu marido da época, ele passou num concurso, foi transferido para o Rio, e aí eu fui para o Rio, fazia o doutorado em Belo Horizonte e dava aula em Caratinga. Então, tinha semana que eu passava 15 horas dentro do ônibus, me movimentando. Até que teve um momento que não foi possível fazer isso mais, e aí eu solicitei uma bolsa de doutorado e completei os outros 2 anos do doutorado com a bolsa, e aí sim eu consegui terminar o curso. Quando eu terminei, eu fiz um concurso para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Passei nesse concurso, mas quando eu fui chamada, o meu marido foi transferido para Bahia, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Se iríamos ficar nessa de novo, ou se eu desistia do concurso e viria para cá. Um dos professores do centro universitário estava trabalhando na UFES, né, na Universidade de Feira de Santana. E me comunicou que estava abrindo uma vaga para professor visitante. Então, encaixou com uma luva. Eu submeti, passei pelo processo seletivo e vim, né, abri mão do concurso e vim para cá como professora visitante lá da UFES. Eu estava finalizando o meu doutorado. Então, o último ano do meu doutorado, 6 meses finais do meu doutorado, eu já comecei a lecionar aqui como professora da UFES. E aí passei por outros concursos, né? Eu, antes de defender, teve um concurso na UFBA, no Instituto de Física, e eu fiquei em 3º lugar, não consegui passar, eu estava terminando o doutorado. Um outro concurso na UFES também, se eu não me engano, também foi nessa pegada de defesa, e a gente não consegue investir tanto tempo, né,
para poder estudar para um concurso, que tem que estudar, não tem como. Eu também não consegui passar. E aí eu ainda estava como professora lá na UFES, como visitante, no terceiro ano, eram 4 anos, surgiu o concurso na UFBA, na Faculdade de Educação, para professora na área de ensino de física. E aí sim, eu me dediquei ao concurso e felizmente eu consegui passar em primeiro lugar nesse concurso. Fiquei extremamente feliz. E de lá para cá, então, eu me inseri no curso de licenciatura, né, de física. Inicialmente, eu ocupava a cadeira, né, de metodologia e prática de ensino de física, e fui muito bem recebida pela professora Cristina, que me apresentou a ideologia do curso, um curso super bem pensado, bem estruturado, que ela conseguiu elaborar com o Felipe Serpa. Então, assim, foi muito legal, aprendi muito com a disciplina, que era uma disciplina muito pesada, de carga horária elevada, eram 10 horas semanais, tinha que ir na escola, né? Então, eu aprendi muito na disciplina também. E comecei a sondar, e fui sondada também, né, para poder integrar o programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. Antes disso, eu ajudei, juntamente com o professor Jonei, a professora Isaura e a professora Rosileia, lá da FACED, a gente fundou o Ensima, né, que é o grupo de pesquisa em ensino de ciências e matemática, o qual também faço parte hoje. E a gente começou a fazer alguns seminários, trouxemos várias pessoas legais, a gente estava fazendo seminários de ensino de ciências e matemática na Faculdade de Educação. Foi então que eu ingressei, né, no programa de pós-graduação e comecei a orientar, né, algumas pesquisas. Até então, as minhas pesquisas, elas estavam acontecendo mais como um fruto do que eu tinha feito no meu doutorado. Então, as pesquisas que eu comecei a desenvolver, elas tinham esse apelo de avaliação de traços latentes, né? Que são traços que a gente não mede diretamente, num contexto de ensino-aprendizagem de física, né? Então, no início, a minha tese ela diz respeito à aprendizagem sobre conceitos de física numa intervenção de caráter interdisciplinar e tecnológico. Eu elaborei uma sequência de ensino, parte online, parte escrita, sobre o funcionamento da televisão, numa perspectiva diferente, né? A televisão não foi concebida como um aparato, mas ela foi concebida como uma tecnologia. Então, tinha transformação, como é que transforma sinal analógico em sinal digital, né? O que a biologia tem para contribuir quando a gente captura uma imagem. Então, essa perspectiva que contextualiza conteúdos de tecnologia, de biologia, de química e de física, e eu investiguei como é que as pessoas aprendiam no ambiente de ensino. Então, as minhas pesquisas, elas tiveram uma certa, no início, né, uma certa continuidade no que diz respeito a design de ambientes de aprendizagem, né, como é que eu desenho um ambiente de aprendizagem, como é que eu construo sequências didáticas, e o que a gente investiga a partir desses contextos criados, né? Que perguntas que eu faço sobre aprendizagem, sobre motivação, né? Então, e esses são os aspectos gerais. A parte metodológica, que é a parte na qual eu me aprofundei muito, foi uma parte que eu tive interlocuções com diferentes áreas, né, também.
E aí eu fui buscar elementos da psicometria, que trabalha com traços latentes, para poder subsidiar as minhas interpretações em relação aos meus objetos de estudo, né? Então, a gente lida com entendimento, a gente lida com emoção, a gente lida com motivação, com atitude, com interesse. Então, eu fui buscar na psicometria como eles tratavam esses objetos de estudo, que são objetos que a gente não tem uma régua para medir, ou uma régua para quantificar, ou como é que a gente olha para esses objetos, né? E aí eu me aprofundei nessa parte de estudo de traços latentes com viés quantitativo para entender processos dentro de ambientes de ensino-aprendizagem de ciências. Então, e hoje, e aí, quando a gente faz pesquisa nessa área, a gente acaba encontrando novos desafios. Então, eu falo que eu não sou uma pessoa que tem uma fidelidade teórica ou uma fidelidade metodológica, embora eu tenha, assim, o meu viés teórico, o meu viés metodológico, mas eu tenho uma visão mais pragmática da ciência. Eu acho que a gente tem que se aprender e reformular as nossas questões de pesquisa, os nossos designs, as nossas metodologias, de acordo com a problemática que nos é colocada, né? A gente lida com um contexto de pesquisa na área de ensino que é extremamente complexo e dinâmico. Então, a todo tempo, eu tenho novas questões, novas demandas, que se eu me prendo a uma única teoria, se eu me prendo a uma única área, se eu me prendo a uma única metodologia, eu acabo não respondendo ou não contemplando aquela demanda, né? Então, na minha perspectiva, eu acho que nós temos que estar abertos não só para aprender novas metodologias, novas teorias, mas também para poder fazer as interfaces necessárias em relação ao que nós estudamos, né? Em relação ao que a gente estuda. E aí é nessa pegada que eu começo a abrir, né, um pouco mais o campo no qual eu tenho pesquisado. E a minha interlocução com a neurociência é muito nova, né? Eu ainda estou aprendendo coisas da neurociência com o grupo da UFBA. A minha interlocução com a psicometria é um pouco mais antiga, mas cada vez que a gente aprende, a gente aprende coisas novas. Hoje também eu estou me aproximando muito em relação à metodologia de métodos de aprendizagem de máquina, né? A gente que lida com uma grande quantidade de dados, é importante a gente evoluir na forma como a gente analisa, né? E no grupo, a professora Ana Paula, ela trabalha com a perspectiva de multiculturalismo. Agora, a Viviane, que acabou de defender o doutorado dela, ela trabalha com argumentação. Então, vão ser as três, né? São as três as três professoras, uma da área de Química, de Biologia e de Física. Interessante que o grupo ele tem uma liderança de professoras, né? Isso aconteceu ao acaso, mas eu acho muito interessante. Então, temos eu, a Ana Paula e agora a Viviane, né, recém-doutora aí, mas que tem uma carga de pesquisa e de teoria muito grande, ela trabalha com argumentação. Então, o grupo ele tem uma articulação, até mesmo dentro da área de educação, com diferentes perspectivas teóricas, o que é super enriquecedor, né? Então, nesse sentido, as pesquisas que eu tenho orientado, elas acabam tendo diferentes, vamos dizer assim, vieses, né? Tem pesquisas que trabalham com design de ambientes de aprendizagem, aí tem pessoal que trabalha com jogos, com simulação, né? Com intervenções didáticas de diferentes naturezas, né? Tem pessoal que trabalha mais numa pegada psicométrica, de psicometria, que trabalha basicamente no mapeamento
desses traços dentro do ambiente escolar, né? Tem a Tamila e o Moisés que trabalharam com atitude para a ciência. O Moisés vai defender e tem um trabalho interessantíssimo que está falando, que está pesquisando sobre atitude para a ciência, como essa atitude ela está vinculada a programas de iniciação científica, então tem um resultado do ponto de vista político, né, desses programas de iniciação científica muito grande. E é isso, então a gente tem pesquisas que têm essas pesquisas de formação de professor. Hoje tem a Bianca e o Giovanni que estão analisando formação de professor em relação a determinadas abordagens de ensino. E essas pesquisas carregam em comum essa metodologia, que é uma metodologia que a gente chama de mista, né? Porque tem elementos de análise qualitativa, tem elementos de análise quantitativa, e formas de interpretar o desenvolvimento das pessoas, que aí, a depender do trabalho, tem uma ou outro aporte teórico, né? Eu acho que em relação às pesquisas que eu desenvolvo, é isso. O LAMP-MEC, ele tem uma característica que é muito interessante, né? A gente tem um forte aporte metodológico. Por quê, né? Bom, primeiro porque a gente, com essa perspectiva de avaliação numa dimensão mais quantitativa, a gente procura ter instrumentos muito fidedignos e validados. O que isso significa? Quando a gente está trabalhando com esses traços latentes, né? Uma preocupação é se eu estou acessando o traço de maneira adequada, de maneira válida. Então, eu construir apenas perguntas que eu considere como válidas para poder fazer uma inferência sobre algo, não do ponto de vista de pesquisa, suficiente. Por quê? Porque você está fazendo algo que é pessoal e o outro que está interpretando. Quem me garante que a minha pergunta está sendo interpretada da maneira que eu quero e respondida com os elementos que eu preciso? Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente lida com mapeamento de conhecimento, né? Porque quando a gente vai falar se uma pessoa aprendeu ou não, o que eu faço, na verdade, é uma inferência sobre o que ela sabe, o que ela não sabia e o que ela passou a saber, a partir da manifestação que ela faz sobre o entendimento dela em um teste, em uma atividade, em um procedimento, né? Então, é preciso que ela manifeste aquele conhecimento para que eu faça uma inferência sobre aquilo que tem nela, que eu estou chamando aqui de traço latente, né? Então, bom, então essa manifestação, ela é orientada, né? Seja por um teste que eu estou dando, seja por uma tarefa que ele tem que fazer. Se essa tarefa ou se esse teste não for adequado para que eu faça uma inferência sobre aquilo que eu quero, então o resultado que eu tenho ou a interpretação que eu possa fazer é enviesada, é equivocada. Então a gente tem que se preocupar muito com aquilo que eu proponho para as pessoas responderem, de maneira a que eu possa fazer uma inferência sobre aquelas respostas da maneira mais adequada possível. Então, isso dentro de uma perspectiva metodológica, a gente chama de instrumento válido, né? Instrumento válido é aquele que acessa aquilo que ele pretende acessar, né? Ou dimensiona, ou mede aquilo que ele pretende, né? Se eu não tenho um instrumento válido, eu não tenho garantias de que os dados que eu tenho, eles são passíveis de serem
interpretados. Então, se eu interpreto um dado que provém de um instrumento não válido, os resultados que eu tenho são resultados equivocados ou enviesados. Então, essa preocupação é muito importante. Quando eu lido com uma amostra muito grande de pessoas e eu não tenho um instrumento válido, os meus resultados ficam totalmente errados, totalmente equivocados. Então, é preciso ter um cuidado com essa validação. E quando eu falo de validação, eu não estou falando somente de validação de teste ou de questionário. Eu estou falando também de validação de instrumento de intervenção. Então, eu construo uma sequência didática com o objetivo de ensinar algo. Se eu não valido essa sequência no sentido de ver se ela atinge aquele objetivo, ela pode ser uma sequência enviesada, ela não está atingindo o objetivo que eu propus. Né? Então, a validação ela é extremamente importante para qualquer instrumento que vai ser conduzido e que tem um objetivo claro, né? Porque senão eu faço coisas que eu não planejei, ou eu tenho resultados que não condizem com o meu objeto de estudo. Então, o meu grupo ele tem uma característica que é um esforço muito grande para construir instrumentos válidos, instrumentos que possam ser usados não só nas pesquisas que são conduzidas, mas que podem ser usados em outras pesquisas, serem usados por professores, inclusive no site do grupo, a gente disponibiliza instrumentos de pesquisas que passaram por vários processos de validação. Né? Então, a análise quantitativa não serve só para poder, por exemplo, mapear a trajetória de aprendizagem ou olhar o quanto as pessoas evoluem, mas ela serve também para que a gente olhe se um instrumento ele está adequado, ele está válido, ele está fidedigno. Né? Então, o grupo tem, sim, essa preocupação para na verdade, no sentido de construir pesquisas coerentes, coesas. Né? Então, é nesse sentido. Então, como eu já falei, hoje eu estou no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Eu trabalho na linha, né, de ensino de ciências. Oriento trabalhos não só de ensino de física, mas de ensino de matemática, ensino de biologia, ensino de química, né? Porque eu acho que, para além do conteúdo, essa interlocução ela é importante, né? Então, geralmente, eu assumo orientações de diferentes naturezas, inclusive, orientei trabalhos na área de TI também, dentro do programa. Acredito que o programa dá essa possibilidade, né, da gente fazer interlocução com outras áreas, isso é muito legal, é muito bacana. E dentro do programa hoje eu estou no colegiado, né, eu sou suplente no colegiado e estou trabalhando em algumas comissões no colegiado. Acredito que é um programa super interessante para quem deseja não só trabalhar com o ensino em universidades, mas também para aqueles professores que queiram, né, ter um pouco mais de autonomia na sua prática em sala de aula na escola básica, né, porque às vezes a gente enxerga um programa de pós-graduação só como um caminho para estar na área acadêmica, né? E eu acho que é um programa que dá muita oportunidade, porque a gente faz uma interlocução, são várias disciplinas que fazem uma interlocução com a escola básica. Então, eu acho que atende não só a essa perspectiva, né, de acadêmica, mas também de prática docente na escola básica. E eu acredito que com isso, as pessoas, todos os profissionais, né, da área de ensino de ciências que se sintam impelidos, né, para aprofundar um pouco mais nessa área, que é uma área que se preocupa, em tese, com a melhoria do ensino,
podem estar se aproximando, né? E um caminho bem legal, e que foi o meu caminho, e que eu normalmente faço, né, com alguns alunos que desejam, né, se aproximar dessa área, mas que não se sentem ainda à vontade para poder passar pelo processo seletivo, é participar do grupo LampMec. Né? Assim como o professor lá do Colégio Técnico, o Otto, me chamou para poder participar do grupo, entender um pouco mais o que é a pesquisa na área, eu também convido, né, alguns alunos que manifestam interesse e que demonstram que tem alguma interlocução com aquilo que o grupo faz, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse, mas quer pesquisar coisas que não estão muito ali dentro do escopo do grupo. Então, aí eu convido as pessoas, algumas ficam, algumas percebem que ele não é a praia delas, né? Mas essa possibilidade de inserção inicial, ela é muito legal e dá uma visão, né, para as pessoas do que seria uma pesquisa dentro daquele grupo e dentro do curso de pós-graduação. Então, eu acho que esse é um caminho legal, se aproximar de grupos de pesquisas, né, se há interesse nesse início, né, de vida acadêmica ou de fortalecimento da prática docente a partir de uma visão mais ampla sobre o que se pode fazer na sala de aula, eu aconselho essa primeira aproximação. Essa aproximação pode ser feita diretamente, né, com os grupos de pesquisa, ou via também disciplinas. Né? Às vezes faz uma disciplina eletiva, a gente sempre tem vagas, né, para alunos que não são do programa, então é um bom caminho também para entender um pouco mais as discussões que são feitas, né? Se é realmente do interesse, se aprofundar naquilo, e entender a importância dessas pesquisas para a prática docente e trazer a prática docente também para as nossas pesquisas. Tem que ser uma mão, né? Tem que ser uma via de mão dupla. A universidade ela não pode se afastar da educação básica, né? Ela precisa desses professores também para estabelecer objetos de estudos que são relevantes e pertinentes para o contexto. E aí essa interlocução ela é extremamente válida, extremamente importante. E eu acredito que essas duas possibilidades elas acontecem, elas podem fazer com que as pessoas se aproximem mais, ingressem, e ainda que não tenha vontade de fazer uma pesquisa, possa contribuir com as pesquisas, né? Também tem essa possibilidade de fazer uma colaboração. Eu acho que é tão rico, o professor Charbel faz isso, né? Uma colaboração dos professores da escola básica com a universidade. E esse aí é o meu próximo objetivo, é tentar fazer uma rede colaborativa, como existe a de biologia, na área de física, né? E depois na área de química e na área de matemática, para a gente conseguir essa reciprocidade, né? A gente precisa desses saberes docentes. E os professores, munidos de algumas das nossas discussões, podem criar uma autonomia para lidar com as situações de sala de aula de maneira mais efetiva, né? Otimizar o que se tem em sala de aula. Então, eu acredito que seja isso.